A Vida Como Ela É. Como a inveja funciona. Uma pesquisadora brasileira descobriu um tratamento para pessoas que perderam movimento por lesão na medula óssea. Já existem diversos vídeos de pacientes tetraplégicos que recuperaram os movimentos de forma significativa. Será que agora finalmente teremos no Brasil nosso primeiro prêmio Nobel, conferido à doutora Tatiana Santos? Bem-vindo a mais um ensaio científico. Eu sou Laísio Cohen e seu ensaio, dissertação ou tese podem ser apresentados aqui. Os links estão na bio. Ajude o canal se inscrevendo, deixando seu like e ativando as notificações. Vamos começar o ensaio com a nossa revisão bibliográfica. O Prêmio Nobel é a premiação de maior prestígio no mundo acadêmico, criado para honrar indivíduos ou organizações que trouxeram os maiores benefícios para a humanidade. Foi instituído por Alfred Nobel, o inventor da dinamite, que deixou sua fortuna em testamento para esse fim. Originalmente possui 5 categorias: física, química, fisiologia ou medicina, literatura e paz. Em 1968, foi adicionado o Prêmio de Ciências Econômicas criado pelo Banco Central da Suécia, em memória de Alfred Nobel, que segue os mesmos critérios de prestígio. Além da fama mundial, o vencedor, chamado de laureado, recebe uma medalha de ouro, um diploma e um prêmio em dinheiro. As cerimônias ocorrem anualmente em Estocolmo, na Suécia, exceto o da paz, que é entregue em Oslo, na Noruega, de onde vem o bacalhau. Produção, me ajuda! Os Estados Unidos detêm com folga o maior número de vencedores do Prêmio Nobel, com mais de 420, mais que o dobro do honroso segundo lugar, ocupado pelo Reino Unido, com aproximadamente 140 laureados, segundo pela Alemanha, com mais de 115. A liderança norte-americana tem como principais fatores o investimento massivo em pesquisa e desenvolvimento, somado à migração de muitas das mentes mais brilhantes do mundo para universidades americanas como Harvard, MIT e Stanford para realizar suas pesquisas. Outro fator seria o histórico pós-Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos se tornaram o centro global da ciência, superando a Europa. Ainda falando sobre os Estados Unidos, cabe registrar que o presidente Trump é um aspirante a Nobel da Paz e manifestou publicamente sua insatisfação por não receber o prêmio de 2025, concedido a Maria Corina Machado, líder da oposição na Venezuela. A América do Sul tem vários vencedores, embora o Brasil ainda não tenha nenhum. A Argentina é a recordista da região com 5 laureados, seguida pelo Chile e a Colômbia, ambos com 2 premiados, bem como o Peru e a Venezuela, cada um destes com um prêmio Nobel. No Brasil se destacaram 2 candidatos, Carlos Chagas, na medicina, e César Lattes, na física, indicados várias vezes, mas acabaram não levando, sendo ambos vistos por historiadores como grande injustiça, mas por motivos diferentes. Senta que lá vem a história. O caso de Carlos Chagas é considerado um dos maiores erros da história do Comitê Sueco. Em 1909, ele descobriu sozinho uma doença inteiramente nova, a doença de Chagas, e descreveu o ciclo completo, o patógeno Trypanosoma cruzi, o vetor, o barbeiro e a patologia clínica. Isso é único na história da medicina. Mas por que não ganhou? Chagas foi indicado em 1913 e 1921. No entanto, cientistas brasileiros rivais da época enviaram cartas ao Comitê do Nobel contestando a importância da descoberta e atacando a reputação de Chagas. Naquela época, o Comitê Sueco era muito influenciado por opiniões locais. O boicote vindo do próprio Brasil pesou mais do que a genialidade da descoberta. Para ilustrarmos o ocorrido com Carlos Chagas, vale citar uma das figuras mais polêmicas e geniais da literatura brasileira, nosso ilustre Nelson Rodrigues, autor da icônica série de contos A Vida Como Ela É. Isso nunca me aconteceu. Nunca. Que Deus me livre que alguém tivesse o desplante de fazer o que o senhor fez. Nelson Rodrigues tinha uma teoria completa sobre como a inveja funciona e cunhou a famosa frase:
Há coisas que o sujeito não confessa ao padre, ao psicanalista e nem ao médium, depois de morto. Uma delas certamente é a inveja. Ele argumentava que as pessoas confessassem crimes, traições e assassinatos com certo orgulho ou alívio, mas ninguém admite ser invejoso, porque isso significaria assinar um atestado de inferioridade. A ótica de Nelson Rodrigues explica bem o caso de Carlos Chagas, e a inveja dos seus pares foi tão inconfessável que se transformou em sabotagem técnica para que ele não recebesse o Nobel. Voltando nossos olhares agora para César Lattes, foi o brasileiro que chegou mais perto com 7 indicações ao prêmio. Em 1947, ele foi o principal responsável pela detecção experimental de Meson Pi, uma partícula subatômica que mantém o núcleo do átomo unido. Mas por que não ganhou? O Prêmio Nobel de Física de 1950 foi dado apenas a Cecil Power, o chefe do laboratório onde Lattes trabalhava na Inglaterra. Naquela época, a tradição era premiar apenas o líder da equipe. Injustiça assumida, o próprio Powell admitiu em seu discurso que o trabalho de Lattes foi fundamental. Lattes costumava dizer, com seu jeito bem-humorado e ácido, que o Powell ganhou porque era o dono do laboratório. Eu era apenas o cara que fazia o trabalho sujo. Nesse segundo caso que apresentamos, a decisão foi clara em privilegiar o chefe do laboratório europeu, em vez do jovem pesquisador sul-americano. Mas e agora? Chegou a nossa vez? A doutora Tatiana vai trazer a taça para o Brasil? Por que a pesquisa dela tem cheiro de Nobel? O Prêmio de Nobel de Medicina costuma premiar descobertas que mudam a compreensão biológica e oferecem uma cura para o problema antes considerados insolúveis. A polilaminina se encaixa nisso, como uma quebra de paradigma, pois acreditava-se que o sistema nervoso central era incapaz de se regenerar. O trabalho dela mostra que, com o estímulo certo da polilaminina, os neurônios podem sim crescer de novo. Diferente do caso de César Lattes, a doutora Tatiana Sampaio tem a patente e a liderança clara do projeto. Isso protege o crédito da descoberta para ela e para o Brasil, evitando que um chefe estrangeiro leve a fama. A polilaminina não serve apenas para a paralisia, pois está sendo estudada também para tratar queimaduras graves e até lesões de córnea, o que aumenta muito o alcance do benefício para a humanidade. O critério número 1 do testamento de Alfred Nobel. Para concluirmos, precisamos de mais um debate. E se a doutora Tatiana não receber o Nobel? É claro que o reconhecimento é importante e, particularmente no caso do Nobel, há um prêmio em dinheiro que não pode ser desprezado por uma humilde professora brasileira. Mas precisamos reconhecer que a vitória da doutora Tatiana é muito maior do que qualquer título ou premiação. Além dos brasileiros que concorreram e não ganharam o Nobel, temos diversos outros exemplos de frustrações em premiações internacionais. O Brasil é o país do futebol e muitos ainda não engoliram a injustiça feita na premiação à Bola de Ouro de 2024, dada ao desconhecido Rodri, em detrimento ao Vini Júnior. Poderíamos falar também sobre a temporada da Fórmula 1 de 1989, onde o título foi tirado de Ayrton Senna em benefício de Alain Prost pela FIA, beneficiando quem agiu de forma antidesportiva ao colidir propositalmente para encerrar a disputa pelo título. E apresentando o nosso reconhecimento à doutora Tatiana, permanecendo na torcida pelo Nobel, mas ciente de que a descoberta dela está muito acima de qualquer premiação, e já escreveu seu nome na história do nosso país como Carlos Chagas, César Lattes ou Ayrton Senna. E o Vinícius Júnior? Só se ganhar a Copa desse ano. Obrigada a você que nos acompanhou nesse vídeo. Ajude nosso canal compartilhando e deixando o seu like.